Mas houve sim uma superfaturamento. As grandes empresas, quando teve aquele escândalo do Petrolão, da Lava Jato, que Uhum. as empreiteiras, né? Muitas delas cresceram nos anos 70. Cresceram em aliança a grandes obras Uhum. estruturais de muitas prefeituras, de muito governo. Então, falar que não tem corrupção é muito. Primeiro, que se você tem um mínimo de conhecimento da história do Brasil, que o Brasil nasce como uma colônia de exploração. Você falar que não, tem algum período não teve corrupção, parabéns Hum. pelo esse mundo de poliana que você vive, que eu queria viver. O que ocorre é que sempre houve, infelizmente, mas hoje hoje é muito mais notícia para isso. Hoje você Uhum. tem portais de transparência que tudo fica muito evidente. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Tão intenso. Você fala assim, mas na cidade que eu... Dependendo, volto a dizer, pessoas passaram pela ditadura sem saber que teve ditadura. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa só descobriu hoje. Eu, sinceramente, por mais que eu estude e conheça o que foi a inflação dos anos 80, eu não consigo lembrar disso. Uhum. Assim, não foi tão traumático como foi meus pais. É. Porque eles sim tinham a maturidade para entender o que é aquilo. Eu era criança. Então, muita gente, às vezes, não só por ser criança, vivia num contexto que não precisava, não convia. Então, mas a ditadura só prendeu o criminoso, viu? Essa só pegou vagabundo, pegou. Se for isso, então tem algo errado, porque mais de 6 mil militares foram perseguidos por não concordar com a ditadura. Uhum. Então não é totalmente. Se você é contra o grupo que está no poder, por isso que a pessoa que dita a regra, você é inimigo do governo. Uhum. Então ele vai tentar, de alguma maneira, silenciar você, tá? Ou desmerecendo o seu conteúdo, ou censurando, ou reprimindo, ou oprimindo, né? Então, a UEL foi vítima, assim, como várias instituições públicas foram. Teve uma hora que o senhor mencionou da Transamazônica, né? Aham. É até um gancho para puxar uma pergunta que, assim, outro argumento que as pessoas utilizam ainda hoje, né, quando vai falar sobre ditadura, é que na época não tinha corrupção, né? Não, aquela época era boa porque não tinha corrupção, não tinha vagabundo. Essa obra, e acredito que outras, foram superfaturadas? Ou não? Eu acho que no Brasil é difícil encontrar uma obra, né? complicado, né? Mas, assim, de novo, quando a pessoa fala que não tinha corrupção, não tinha corrupção, a pessoa não tinha acesso à informação que É. tinha corrupção. Não tinha acesso. A Transamazônica, a gente fala que é uma estrada que vai do nada a lugar nenhum, porque ela foi um risco na Amazônia que não trouxe nada. Foi assim, foi um erro. A ponte Rio-Niterói também foi superfaturada, né? Você tem a previsão de gastos. Ela hoje seria, se fosse para ser construída, o gasto dela hoje seria, acho que 4 bilhões. Nossa Senhora. Assim, é uma coisa. Caraca. Você fala, Thiago, mas é tudo isso? É uma obra arquitetonicamente maravilhosa, não vamos negar isso. Mas houve sim um superfaturamento. As grandes empresas, quando teve aquele escândalo do Petrolão, da Lava Jato, que Uhum. as empreiteiras, né? Muitas delas cresceram nos anos 70. Cresceram em aliança a grandes obras Uhum. estruturais de muitas prefeituras, de muito governo. Então, falar que não tem corrupção é muito. Primeiro, que se você tem um mínimo de conhecimento da história do Brasil, que o Brasil nasce como uma colônia de exploração. Você falar que não tem algum período não teve corrupção, parabéns pelo esse mundo de poliana que você vive, que eu queria viver. O que ocorre é que sempre houve, infelizmente, mas hoje hoje é muito mais notícia para isso. Hoje você tem portais de transparência que tudo fica muito evidente. Falar se tem mais ou menos é um tipo de cálculo que teria que ser muito relativo também. Porque o que é o mais e menos comparado à finança da época, qualidade de vida das pessoas da época, Uhum. enfim, mas houve, sim, desenfreada. Tem casos de a Caixa de Pecúlios Militares, que foi impostos criados pelo governo, que assim desviou muita verba diante da parte social. A gente tem vários casos que, assim, que legitimam que houve corrupção, sim. É meio frágil dizer que não teve, mas volto a dizer, é esconder a cicatriz. Aceita que teve. Aceita que hoje tem, mas entenda que o que a gente tem de informação hoje possibilita que a gente fiscalize mais, presencie mais. Uma vez eu conversei com aquele repórter,
Ariel Palacios, sabe, Uhum. da Globo News. Ele veio aqui para Londrina, ele acabou indo para o Max e eu conversei com ele pessoalmente, eu achei fantástico. E ele falou que antes o Brasil era um país de consenso. Ou seja, todo mundo falava mal do governo junto, Uhum. né? Então era muito legal. Então, eu lembro que quem estava no poder, ele vai ser criticado. Todo mundo vai criticar. Aí, nos últimos anos, há essa disputa ideológica quase fanática, quase futebolística Uhum. entre o meu time e o seu time. Então, o cara, ele vai fechar os olhos para tudo que o time dele faz de errado para poder olhar outro time. Esse é um problema. Seria melhor que todos nós percebemos o quê? Aquele governo, se o cara quis estar lá, digamos que é uma república, ele está na mira, ele vai ser criticado se ele não fizer. Ninguém obrigou ele a estar lá. Uhum. Então a gente tem que ter essa visão. Então, a falar que não tem corrupção é muito, assim, não vou dizer infantil, inocente. Uhum. É um argumento bem inocente. Ou tá querendo, de proteger novo, um lado, proteger né? um lado, É, tentar sim. escamotear alguma ideia, mas exato. eu acho bem inocente. A questão do... O senhor acabou de mencionar a fala desse repórter, né? Que antigamente Aham. todo mundo era unânime. Todo Unânime, mundo, o exatamente. cara Todo assumia mundo- ali o cargo, todo mundo já automaticamente, entre aspas, odiava. Tava lá para É. criticar e cobrar o serviço. Na questão da sala de aula, assim, você... Quanto tempo o senhor tá dando aula? 25 anos. 25 anos. Lá no começo, para hoje, o senhor sente uma diferença em dar aula sobre ditadura? As pessoas estão mais manipuladas ou antigamente era a mesma coisa? Não, eu acho assim, ó, eu sempre fui muito honesto com os alunos, qual o meu objetivo com eles. Quando eu explico conteúdo, eu explico claramente o que eu expliquei para vocês. História é uma ciência que é baseada em documentação, é isso, isso, isso. Se a pessoa discordar daquilo, como meu foco sempre foi mais vestibular, o vestibular é feito por faculdades constituídas por profissionais da área. Você pode muito bem acreditar que você está certo. Por exemplo, nazismo é de esquerda. Né? O cara, eu acho que é de esquerda, eu acho que é de esquerda. Tá bom, você acha que é, então guarda pro seu coração. Só que o vestibular é uma prova séria, em que é feita por profissionais que estudam o assunto. Você quer passar? Então faça o que o cara que é profissional da área estudou. Você quer guardar agora a sua opinião, você pode usar como você quiser. Você pode achar, enfim, se quiser falar que couve e manteiga é um laticínio, fica à vontade, tá? Você tem abertura para aquilo, mas não é cientificamente colocado aquilo. E eu sempre fui muito honesto com isso. Então eu raramente tive problemas com isso. Eu tive sim pessoas que indagaram e que eu falei o que realmente é defendido pelos livros de história, por pessoas que estudam aquilo. E eu nunca tive um problema assim muito direto nesse sentido. Claro que são casos e casos, né? Cada pessoa reage a uma opinião contrária à sua de uma maneira. Tem pessoas que, de novo, um debate ele não é para que você ganhe o debate, é para você contribuir com uma ideia, a pessoa com outra e todo mundo aprende aquilo. Casos que tem pessoas que às vezes não aceitam muito ter a sua opinião contrariada e reagem de maneira muito instável. Uhum. Isso acontece. Eu tive com família essas coisas assim, porque eu não tinha a obrigação. Eu não estava falando para ninguém que ia passar vestibular, eu estava conversando dentro da minha área. E o questionamento levou a isso, mas eu não vivi isso, mas eu sei de muita gente que vive assim, vou dizer uma repressão, né? Mas uma opressão quanto à ideia ser diferenciada. Eu acho uma pena, mas só que o caminho da educação não é um caminho que você vai ter resultado rápido, é um investimento. Então, às vezes você tem uma pessoa que vem toda cheia de preconceitos, você demonstra o que há comprovado, o que não há, demonstra que o preconceito está errado e espera que essa pessoa internalize aquilo e melhore enquanto formação de opinião em si. Mas agora que vai adiantar, não. Pode ser que o cara ouça aquilo, fala, aham, não concordo, mas de novo, né? Você quer prestar um vestibular. O cara que montar a prova, ele é profissional da área. É importante, né? Porque você imagina, você reprova numa prova de por causa da sua vestibular opinião. por causa da sua opinião. Tomar no... E ainda você entra com recurso, né? Entra com recurso falando, não, peraí, de acordo com o livro do... Vou falar aqui, né? O Olavo de Carvão. O Olavo de Carvão. Não, tá errado. Aí é complicado. Não, é e difícil. vai ter a alternativa que vai ter essa opinião. Sim. Porque o vestibular ele é uma prova de conhecimento, né? Então vai ter aquela que vai colocar aquilo e
Se o cara errar, que pena, né? Que pena mesmo. Que né? puxa o viés. Ano que vem tamo aí. É, que Ano que pena. vem tamo aí. Ele responde até feliz. É essa aqui mesmo. Mas tem a opinião, porque o cara que elabora a prova, acredito eu, ele tem que trabalhar distratores, né? Coisas Uhum. que levam, que estão erradas. Que, enfim, para o cara aprender o que é certo a partir do acerto, do erro e do acerto. E é uma pena mesmo quando a pessoa desconsidera a visão de alguém que é profissional da área, que é comprovadamente profissional da área dentro de um padrão cientificamente, metodologicamente colocado. Eu acho uma pena mesmo. Eu não discordo de um profissional da área dele, posso discordar, às vezes baseado numa opinião pessoal, tal, mas enfim, pelo menos respeitar a opinião da pessoa, tem que respeitar. Né? Hoje parece que a sociedade ela cobra que você tenha um posicionamento para tudo, né? É. Então, por exemplo, o senhor é professor de história, Sim, o senhor sabe o que aconteceu. sim. Assim, por que o Bruno e eu, falando português correto aqui, né? Moleque. Por que nós dois aqui vamos discordar de uma coisa que tá documentada? Às vezes uma pessoa mal intencionada tá assistindo e fala, nossa, mas esses moleques aí são muito paga-pau. Esses moleques aí não discute nada, não sei o quê. Fala, porque eu não estudei tantos anos de história para questionar uma coisa ter que eu o não sei. conhecimento de fazer E muitas vezes a pessoa, beleza, ela pode ter pesquisado, a pessoa Sim. não é formada em história, mas ela fez algumas pesquisas, Sim. estudou tudo, e mesmo assim ela pode estar errada. Porque ela vai dar de cara com um professor que é profissional daquela área e vai quebrar a cara. Não, mas eu não nego que às vezes a pessoa não é profissional na área e às vezes tenha convivido em uma situação pessoal ou mesmo estudado por conta e tem, assim, uma autoridade mais que o profissional. Mas essa pessoa, ela tem que entender que a visão do profissional é baseada também em visões. E aí volta àquela situação. Concordar em que às vezes tem outras visões sobre o mesmo assunto. Né? E que a sua versão não é, às vezes não é desconsiderada, não. A pessoa pode estar correta quanto a uma opinião que eu, como professor de história, não sei. Eu não sei, nossa, a gente estuda o que realmente é cobrado em vestibular, a gente estuda o que ocorre, a gente compara muita coisa, a gente analisa, mas é muita presunção achar que eu sei tudo só porque eu sou formado em história, da carteirada naquilo. Não. Ó, quem que é o professor? Eu. Não, calma, cara. Às vezes a pessoa ela tem um conhecimento que é muito bom também, mas ela tem que. Você até aprende com a pessoa. Aí eu volto a dizer, né? Você contribui com aquilo. Só que o que eu me proponho a ensinar, me proponho a passar para o aluno, é o que é legitimado por uma corrente historiográfica, uma faculdade, um curso em si. Não quer dizer que, às vezes, até a faculdade tem algum tipo de falta de informação que essa pessoa tenha, mas volto a dizer, isso vai ter que ser visto por profissional, vai ter que ser colocado numa análise, vai ter que ser contribuído, vai ter que ser um degrauzinho para mudar uma opinião, mas é bem difícil nesse sentido.